Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores paradoxos do mundo das trevas. Um clã de vampiros que é descrito como, assim, depravado, incestuoso, necromante e, o pior de tudo, traidor. Eles simplesmente aniquilaram os próprios criadores. E a pergunta que fica é: como o clã Giovanni, com esse currículo, não só sobreviveu, como prosperou? Por que os outros clãs simplesmente deixam eles existirem? Porque a resposta para essa pergunta é a chave para entender o perigo que eles realmente representam. Isso aqui não é só uma história de monstros, sabe? É quase um estudo de casos sobre uma conspiração de séculos. É sobre uma ambição que desafia a própria realidade. Nossa missão aqui é meio que desmontar a máquina Giovanni, entender como eles transformaram os maiores vícios deles nas melhores armas e como essa fachada que eles mostram para o mundo esconde um plano que pode tornar todas as outras brigas de vampiros irrelevantes. Ok, vamos desvendar isso. A primeira parte da resposta de como eles se safaram está justamente na origem deles. Eles não começaram como um clã. Eram tipo uma empresa familiar que fez uma aquisição hostil, da forma mais literal possível, né? Era uma família mortal de mercadores em Veneza, podres de ricos e com um hobby bem peculiar, a necromancia. E no mundo de mortos-vivos, ter uma habilidade rara como essa é como ter uma patente de tecnologia de ponta. Você vira um alvo de aquisição na hora. Foi exatamente o que aconteceu. O clã Capadócio, que era obcecado pela morte, pelo que vem depois, olhou para os Giovanni e pensou: a gente precisa desse pessoal. Então, eles abraçaram a família, transformaram eles em vampiros para poder usar esse conhecimento. Só que os Giovanni não tinham a menor intenção de ser empregados de ninguém. E o mais irônico é que o fundador dos Capadócios praticamente assinou a própria sentença de morte. Ele teve uma profecia, uma visão de que o clã dele seria completamente destruído. O que se tornou uma profecia autorrealizável. Tenta se colocar no lugar deles. Você acaba de ganhar imortalidade, um poder que, sabe, cospe na cara da morte. Aí seu novo chefe, um vampiro de milênios, chega e fala: bem-vindos à equipe. A propósito, uma visão me disse que todos nós vamos ser aniquilados em breve, então vamos continuar estudando a morte para ver se a gente entende o porquê. Os Giovanni, com aquele pragmatismo de mercadores, só disseram: não, obrigado. Se alguém vai ser destruído aqui, não seremos nós. E aí o patriarca, Augustus Giovanni, agiu. Ele foi até o próprio criador, o fundador dos Capadócios, e cometeu o pecado capital do mundo vampírico, a diablerie. E, para quem não está familiarizado, isso não é só matar. É um ato de canibalismo espiritual. Você literalmente devora a alma do seu inimigo para roubar o poder dele. É o tipo de coisa que faz de você um pária, a não ser que você extermine todo mundo que sabe o que você fez. E foi exatamente o que eles fizeram. O que veio depois não foi uma guerra. Foi uma purga, uma operação de limpeza étnica, assim, brutal e assustadoramente eficiente. Eles não queriam a liderança, eles queriam o apagamento completo do clã Capadócio da história. E a forma como eles fizeram isso diz mais sobre eles do que qualquer outra coisa. Não foi em campo de batalha, foi um processo quase industrial de extermínio. E usando a própria especialidade deles, a necromancia, como arma. Pensa na lógica fria disso. Eles capturavam um Capadócio, usavam rituais para prender a alma do vampiro e torturavam, não o corpo, a alma. E sob essa tortura, a alma revelava onde estavam os irmãos de clã. Com essa informação, os Giovanni iam para o próximo alvo, repetiam o processo e assim por diante. Um ciclo de extermínio alimentado por tortura espiritual. É o tipo de crueldade calculada que garante que não sobre um único sobrevivente para buscar vingança. Quer dizer, isso já é o cartão de visitas deles, né? Fica claro desde o início que o nível de crueldade e eficiência ali é outro. Mas essa brutalidade toda precisava ser escondida. E aí é que entra a segunda parte da resposta, a fachada. Hoje, para o resto do mundo vampírico, eles são só a família mafiosa com gostos excêntricos. E essa é a genialidade deles. Eles não se escondem nas sombras, como os Nosferatu, ou nos salões do poder, como os Ventrue. Eles se escondem à vista de todos,
usando o estereótipo do mafioso italiano, ganancioso, obcecado por dinheiro e com os fetiches mórbidos. Ninguém vai procurar por um apocalipse no balanço financeiro de um banco, né? A maior arma deles é a completa falta de imaginação dos inimigos. Exato. Todo mundo olha para eles e vê uns personagens de O Poderoso Chefão, que gostam um pouco demais de cemitérios. Eles são considerados o segundo clã mais rico que existe, mas o que os outros não percebem é que para os Giovanni o dinheiro não é o prêmio, é só o combustível. O que é fascinante aqui é como essa fachada de materialismo esconde o poder real deles, que vem das disciplinas. Eles têm dominação, que é basicamente o poder de dar uma ordem e ser obedecido sem questionamento. Um poder de CEO, basicamente. Faça isso e a pessoa faz. Isso. Eles têm potência, a força sobre-humana que garante que se a conversa não dar certo, eles podem resolver de um jeito bem mais direto. Mas a joia da coroa, o que realmente define eles, é a necromancia. E, de novo, não é só levantar uns esqueletos para dançar. O que eles fazem com isso é muito mais sofisticado e aterrorizante. Muito mais. A gente já viu que eles podem prender, torturar almas para obter informações. Mas eles também podem conversar com os mortos para desenterrar segredos que ninguém mais poderia descobrir. E o mais absurdo: os mais poderosos entre eles podem literalmente viajar para o sudário, a barreira mística entre o nosso mundo e o pós-vida. Espera um pouco. Isso muda tudo. Não é só falar com fantasmas, é espionagem em outra dimensão. Eles podem descobrir segredos que ninguém sequer sabe que estão perdidos. Podem descobrir a fraqueza de um inimigo, falando com o avô falecido dele. É uma vantagem de inteligência que nenhum outro clã possui. É um controle sobre todos os estágios da existência. Os vivos, através do dinheiro e da dominação, os mortos-vivos, através da força e da intriga, e os mortos, através da necromancia. Essa capacidade de dominar um sistema tão complexo, de ter um plano de séculos e executar com essa disciplina, é algo que exige um foco absurdo. Sabe, essa mesma mentalidade estratégica de quebrar um desafio gigante em partes menores é o que define quem se destaca em provas e concursos de alto nível. É verdade. E não é coincidência que quem se aprofunda em universos complexos como os de RPG geralmente é um público mais criativo, inteligente e com uma capacidade incrível de leitura e resolução de problemas. Com certeza. Esse perfil de pensamento estratégico, de dedicação para dominar um sistema, combina muito com o desafio de estudar para um vestibular, um concurso público, uma carreira militar, a prova da OAB ou uma residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E falando em preparação de longo prazo para um evento que vai mudar o mundo, o objetivo final dos Giovanni faz qualquer preparação para uma prova parecer um simples aquecimento. Sem dúvida. Vamos agora para o coração do plano, a razão de toda essa fachada, de todo esse poder acumulado. O projeto secreto conhecido como A Noite Sem Fim. Se a verdade sobre isso vazasse, não haveria fachada no mundo que o salvasse. Seriam caçados até o último membro. Ok, o nome já é bastante sinistro. O que exatamente eles estão tentando fazer? Se a gente conectar os pontos, por séculos, os Giovannis têm enviado seus melhores necromantes para locais de grande mortandade e sofrimento. Campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, os campos de extermínio de Pol Pot no Camboja, Auschwitz, Gettysburg. Qualquer lugar onde a morte deixou uma cicatriz profunda na realidade. Lugares onde a barreira entre os mundos já é, por natureza, mais fina. Exatamente. Nesses locais, eles realizam rituais complexos para aprisionar a energia de milhões de almas que morreram ali. A estratégia é assustadoramente simples no conceito. Eles estão construindo o que só pode ser descrito como uma bateria de espíritos. E o único propósito dessa bateria é acumular poder suficiente para um único evento cataclísmico: destruir o sudário de uma vez por todas. Fundir o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. As consequências seriam inimagináveis. O planeta inteiro viraria uma casa mal-assombrada gigante.
O caos seria absoluto. E no meio desse caos, quem seriam os únicos senhores da ordem? O Giovanni. Os únicos capazes de controlar os espíritos, de oferecer proteção. Da noite para o dia, eles se tornariam o clã mais poderoso da Terra. Todos, de príncipes vampiros a presidentes mortais, teriam que se ajoelhar e implorar pela ajuda deles. E tem mais. Alguns Giovanni podem se alimentar de espíritos. Se o plano der certo, eles nem precisariam mais de sangue humano. Isso quebraria a maior fraqueza e a regra fundamental de existência vampírica. É um plano de dominação total. Mas para manter um segredo desse tamanho, a lealdade interna precisa ser absoluta, inquestionável. E aí que a estrutura familiar deles se torna a maior arma. Exato. A lealdade é forjada em casa. O clã é a família. E a família é o clã. A prática do abraço é quase sempre interna. Um avô transforma a neta, uma mãe transforma o filho. As linhas de sangue são tão emaranhadas que trair o clã é literalmente trair seus pais, seus filhos, seus irmãos. O que, sejamos honestos, explica muita coisa. É o tipo de lealdade forçada que só uma árvore genealógica que parece um círculo pode criar. E se o amor familiar não for suficiente? Eles têm o medo. A punição para a traição não é a morte final, é a promessa da tortura eterna da sua alma. E, diferente de outras ameaças, todo membro do clã sabe sem sombra de dúvida que seus líderes têm o poder e a frieza para cumprir essa promessa. Isso garante um silêncio absoluto. Mas mesmo uma família tão fechada percebeu que precisava de talentos externos. Eles fizeram algumas aquisições ao longo dos séculos, trazendo outras famílias para o clã. Foi uma estratégia de diversificação. Eles trouxeram os Rosellini, outra linhagem de necromantes italianos, os Millener, que viraram o braço financeiro do clã em Boston, descritos como rivais históricos da família Kennedy, e foram ainda mais longe, incorporando famílias com tradições necromânticas próprias, como os Gibert da África e até uma linhagem de canibais escoceses, os Dunsirn, que já tinham uma conexão com o mundo dos mortos muito antes de virarem vampiros. Mas essa expansão, essa complexidade toda, talvez tenha criado algumas rachaduras na fortaleza. E isso levanta uma questão importante. Apesar de todo esse planejamento, o controle não é tão absoluto quanto eles gostariam. Existem sinais de problemas. A linhagem Pisanobi, que opera no México, sofreu perdas pesadas recentemente. A causa oficial: ataques de outros necromantes. O que alimenta diretamente os rumores que os Giovanni negam com unhas e dentes. A existência dos Harbingers of Skulls, os Arautos da Caveira. Supostamente, os fantasmas dos capadócios que eles tentaram exterminar, agora de volta para a vingança. Os Giovanni tratam isso como lenda urbana, uma história de terror para assustar vampiros jovens. Mas os fatos são teimosos. Alguém com poder necromântico está ativamente caçando os interesses deles no México. E para piorar, um membro proeminente do clã, Enzo Giovanni, que tinha um assento num conselho de uma corporação global sinistra chamada Pentex, desapareceu, sem deixar rastros. O que sugere que talvez eles não sejam os únicos com bons espiões. Alguém, em algum lugar, está começando a revidar com as mesmas armas. Exatamente. São pequenas fissuras, mas numa estrutura tão rígida e controladora, mesmo a menor rachadura pode ser um sinal de que a fundação não é tão sólida quanto parece. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas as peças, que retrato nós temos? O retrato de um culto apocalíptico disfarçado de organização criminosa. Uma família unida não pelo amor, mas por laços de sangue e pelo medo da danação eterna. E eles estão seguindo, com uma paciência de séculos, um plano metódico para derrubar a barreira entre a vida e a morte. Não por curiosidade científica, mas para se tornarem os mestres incontestáveis da nova e caótica realidade. E o detalhe mais assustador: o fundador, Augustus Giovanni, o mesmo que cometeu o diablerie no mestre dele há mais de 500 anos, está desperto, ativo e liderando pessoalmente o clã rumo a esse objetivo. Ele não é uma lenda, ele está no comando. No fim, a maior força deles é justamente o motivo pelo qual são tolerados.
ninguém leva o verdadeiro objetivo deles a sério. As grandes facções de vampiros estão tão ocupadas com as próprias guerras pelo poder, pela jihad, que simplesmente ignoram os necromantes quietos no canto da sala. Eles não veem a bomba relógio espiritual que está prestes a explodir e tornar todas as suas disputas insignificantes. Eles se escondem na descrença dos outros. Exatamente. E isso nos leva a um pensamento final um tanto perturbador. As informações que temos sugerem que os Giovanni estão muito perto de atingir seu objetivo. Considerando a natureza secreta do clã e o mestre da desinformação que ele é, fica a reflexão. E se os sinais do sucesso deles não forem grandes eventos apocalípticos, trombetas no céu e rios de sangue? E se os sinais forem pequenos, estranhos, sussurros no escuro, um aumento na atividade paranormal aqui, um desaparecimento inexplicável ali, coisas que ninguém, exceto eles, tem o conhecimento para conectar? E se o fim do jogo já tiver começado e ninguém